transfer depois? O Obana manda pelo... Obana, sempre manda no resenha agora, tá? Porque tipo, quando eu pego lá, eu consigo cortar por lá. Pode mandar por lá. Começou. Vai começar? Já começou. Poxa, o Obana não entra. Não avisa. Fala aí, pessoal. Aqui o Resenha de Vestiário, quinta-feira, live das 9h30 da noite. Hoje a gente vai comentar sobre Copa do Brasil, classificação, né, do São Paulo, graças a Deus. A gente já tinha cantado essa bola ontem no programa. Passou o Grêmio do Cuiabá, o poderoso Cuiabá, né, que veio fazendo uma grande campanha. Quem mais? Internacional perdeu para o América Mineiro do Lisca doido. Teve comemoração, teve o Richarlison postando foto no Instagram lá, quando ele era jogador do América. Foi uma bagunça legal. E o último jogo foi Palmeiras e Ceará. Passou o Palmeiras tranquilamente, né? O primeiro jogo acho que salvou ele, 3-0. Mas é isso aí, vamos iniciar então a resenha, pessoal. Bora. Pô, rapaz, tô falando com o morto, acorda aí, caralho. Bora, galera! Vamos aí! Classificado. A gente pode falar palavrão aqui? Boa noite, aqui não, espaço é nosso, foda-se. Vamos manter a postura, por favor. Pô, mas isso aqui, alguém tinha que colocar o logo da Brazzers aqui no canto, porque é 3 São Paulino e 1 corintiano, pô, isso aí tá desigual. Ó, chegou nosso primeiro participante aí. Salve, Matheus, Xará. Esse daí, ô, Bana, é o que tá falando de você lá no grupo lá, ó. Não, esse aqui eu já percebi que é meu fã número 2 já. Ele já é meu segundo. É São Paulo agora tem que acumular cada vez mais essa linha de fãs aí. Beleza. Mas aí, Rafa, o que do jogo? Fala aí. O que eu achei do jogo ontem? Olha, vou te falar, foi um jogo, primeiro tempo o Flamengo em cima, amassando, São Paulo com dificuldade para sair jogando, mas na hora que virou o jogo, o segundo tempo, a gente já conseguiu fazer logo o primeiro, e ali foi só administrar, né? Aí eu não esperava que ia sair o segundo, agora o Vitinho, o senhor Vitinho mandou a bola lá fora do estádio, cara, puta... Não, eu vou falar para você uma coisa. Ontem deu tudo certo pro São Paulo também, né, cara? Nós, porque, nós. Não, veja bem, não. O que eu digo assim, não é tudo deu certo, tipo, graças a Brenner e Luciano. Tudo deu certo graças a Daniel Alves, Reinaldo e Pablo. Esse que é o pior, mano. Porque, ó, o Reinaldo, ele tinha dado um passe para gol, daquele primeiro gol do Luciano que foi impedido. Depois o Daniel Alves deu uma puta de uma bola enfiada ali na área pro Luciano, que ele só deu aquela matadinha, porque eu falei, fazia tempo que o Daniel Alves não jogava daquele jeito. E o Reinaldo que deu o outro passe pro segundo gol do Luciano, né? E eu vou falar pra você, se o Tietchan acerta aquele último lance ali no final, o mundo acaba agora mesmo. Ia virar chocolate. Eu quero só começar minha participação aqui no programa hoje cantando ou poetizando algumas músicas. A primeira é a seguinte: quem lembra, alguns anos atrás, meses atrás, que tinha aquela assim, ai que bom seria. Como que é essa ai que bom seria? Não é o ai que bom seria, gente. A música do Piauí, que eu quero ver sair do Morumbi. Boi do Piauí. Eu quero ver para sair do Morumbi. E ontem vimos a torcida abraçando, não devia, mas abraçando o Fernando Diniz. Fernando Diniz virou ídolo, Fernando Diniz conseguiu dar a volta por cima e a superação tá aí na cara do gol. Ontem 3-0, mas 3-0, ó, na paz de Deus, cara, na paz de Deus. Meteu 3, Luciano de novo metendo dele, o Pablo, cara, conseguiram fazer o Pablo desencantar, meu Deus. E fez um golaço, né? Ontem. Aí vocês ainda têm a audácia de duvidar do meu tricolor. Peraí, que Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, ó, tranquilamente. Golaço do Pablo? Mano, o Pablo tropeçou na bola. Aquele gol que eu não. Aí é falta de interpretação do Rafael. O Pablo driblou o goleiro, o zagueiro e ele mesmo. Meu Deus do céu, velho. Ele pedalou e ainda ele ameaçou ir pra lá e meteu o gol. Não, pro padrão Pablo tá bom, né? Tá um belo gol. Ele totalmente desengonçado, tropeçou e conseguiu fazer um gol. Não foi golaço. Rapaziada, cara, mano, pelo amor de Deus. Vira ano, passa ano, mais um gol do Luciano. Não tem erro. Fechado com o Diniz, cara. Vambora, campeão de tudo esse ano. Respeita, mano. O Luciano,
O Luciano, que é a única contratação do São Paulo, né, para a temporada, vem se mostrando aí um coringa, né? Virou a peça principal. Quem diria? Olha, eu tenho que rever meus conceitos, porque, olha, quando anunciaram o Luciano, eu falei, puta, Luciano, nada a ver, Luciano, do São Paulo, cara, não vai dar certo. E agora é o cara. E agora é o cara que ele é importante pro esquema tático. É o cara que resolve. Ele e o Breno encaixaram na frente lá. Porque se vocês lembrarem, as primeiras partidas do Luciano, o Luciano não entrava nessa função ali como jogando quase um falso 9 ou meia mais próximo do centroavante. O Diniz conseguiu achar uma tática para encaixar o Brenner, aproveitou a boa fase do Brenner, o Brenner ficou no time, se encaixou, e ele recuou um pouco o Luciano para fazer um pouco dessa armação. Às vezes você vê o Luciano buscando bola no meio de campo. Às vezes até na defesa. Até na defesa. Então, e o Luciano tem essa qualidade para fazer e tá funcionando. E acontece ainda dele chegar na área e fazer os gols. Ele fez 2 gols contra o Fortaleza e marcou também contra o Flamengo. Então é um jogador... Tem saudades dele? No Corinthians, no ano que a gente... Em 2015, ele entrou no lugar do Love no começo do campeonato, vinha fazendo o campeonato. Quando ele entrou, o Corinthians lanchou no campeonato. Aí ele machucou o Love e voltou, o Love deslanchou no campeonato. Ou seja... Participou, foi bem no Corinthians, mandou bem, mas também saudade é uma palavra forte, saudade eu não tenho. Mas hoje, é verdade, desculpa, Luciano, bem, eu lembrei de quem a gente tem lá. Não, vocês estão precisando, né? Tem como devolver o Luciano. O Corinthians tá precisando de um atacante que faz gol, não tem, né? Tem o Jô, o Bozelli não faz gol. Então, mas a gente precisa ver se não é... talento de uma temporada, né? Porque você vê, o Luciano já é um jogador que já passou por vários clubes e agora no São Paulo que ele tá sendo crucial. Não, mas recentemente ele não deu certo no Grêmio. No Fluminense ele já vinha jogando bem, no Grêmio ele foi pro Grêmio, não jogou tão bem, ainda assim fez algum... Mas você sabe por que eu contesto isso que eu te falo? Eu vou falar de novo do Marinho. O Marinho em todo lugar que passou foi craque. Entendeu? É um jogador regular. Agora você pega alguns jogadores... Olha o Grêmio derrubando jogadores. Derrubou... A gente já falou de 2 jogadores e o Grêmio tá como pivô aí de má fase. E o Luciano tá com 3 gols só pela Copa do Brasil agora, né? Então, não tô de reclamar, lógico. Para mim, o jogador tem que jogar bem. O Luciano chegou no São Paulo numa posição muito escassa. A gente não tinha alguém que fizesse gol. E ele chegou encaixado já chegou fazendo gol e não parou mais. Então, se fosse no caso do Grêmio, por exemplo, ele chegou e teve que disputar a posição. O Grêmio é uma fábrica de fazer ponta, de fazer atacante. Então ele não tinha espaço ali para desempenhar. E quando ele chegou a fazer até gol de bicicleta no Grêmio. Então não é que foi uma passagem apagada. Ele deixou os golzinhos dele lá. Só que agora no São Paulo ele tem muito mais espaço para desempenhar o que ele sabe, né? Então. Mas eu acho que foi um pouco de burrice do Diniz também, né, cara? Eu acho que demorou muito pro Diniz achar o ataque. Ele insistiu muito tempo no Pablo, ele deixou o Brenner no banco. Aí, quando o Luciano entrou no São Paulo, foi um divisor de águas. E ainda ele levou um tempinho para colocar o Brenner ali como parceiro de ataque, porque ele viu que o Luciano estava fazendo gol doidado, né? Uhum. Antes de vocês completarem qualquer coisa, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui, mandar um salve pro Bruno Araújo, pro Matheus Lemos, salve, que a gente rapaziada, já mandou. Obrigado aí pela... O Anderson Salles, muito obrigado pelo meu cabelinho, eu também fico feliz. Esse cabelo do Guerreiro é demais, velho. Essa mecha dele grisalha aí, cara, não tem como, cara. É muito style isso aí, né? Eu quero chegar um dia assim, cara. Pai, quando você tiver com seus 50 anos de idade, você vai ter cabelo branco e não vai querer, vai por mim. Eu já tenho, aqui, ó, vários já, mano. Tenho vários já, mano. Tá foda, mano. Mas respondendo o que o Matheus Lemo aqui, não fale mal do Diniz novamente. Vocês estão arrependidos de ter criticado o Diniz nos programas? Eu tô livre dessa culpa. Nunca ousei falar do mestre. A crítica em cima do que a gente vinha. Eu sou um torcedor que, sei lá, eu imagino que tenha mais gente na mesma posição que eu. Porque... Você tá trabalhando aqui, ó, você vai passar do RH lá que você vai ver, velho. Acho que deu uma travada legal, Bana. Continua teu pensamento aí. De novo, Bana. Cortou. Porque eu imagino que existam torcedores com o mesmo sentimento, porque eu particularmente não consigo ficar confiante ainda. Por mais que o São Paulo venha numa série invicta muito grande e tenha eliminado o Flamengo, eu ainda não me sinto confiante para a semifinal. O Grêmio não... Enfim, o Grêmio dispensa comentários.
Mas o São Paulo, por mais que jogue bem, por mais que esteja com o ataque se consolidando, eu ainda não consigo ficar confiante para alcançar esses títulos. O que vocês acham? Tem que ter calma. Sabe por que calma? Porque a cultura do São Paulo dentro da Copa do Brasil não é das mais otimistas. Exato. É um título que o São Paulo ainda não tem, então a gente tem que ter calma, porque a gente tem um Palmeiras, tem um Grêmio, o América é a surpresa, e é legal ter o América como surpresa. Eu não sei se vocês concordam comigo. Qual foi a última vez que a gente viu um time assim, pequeno, chegar numa fase decisiva de Copa do Brasil? E o América eliminou 2 times da Série A, né? Eliminou o Corinthians e eliminou o Inter, né, meu? Então tem que dar uma moral dele. Eu quero até buscar, para vocês buscar na mente de vocês, se vocês me recordam o último time que é considerado pequeno, que chegou numa fase mata-mata, numa fase final de Copa do Brasil. Eu me recordo muito bem do Santander campeão no Maracanã, em cima do Flamengo. Eu me lembro do Botafogo de Ribeirão Preto, que era do Wagner Mancini. O Paulista, Paulista de Jundiaí. O Paulista de Jundiaí. Então, que era o faz tempo que a gente não vê. E o Lisca ontem, vocês viram, o Lisca deu a louca nele, foi pra rua, a torcida abraçou. O Lisca também é outro que pra onde vai é ídolo, né, cara? Não tem como. Meu, o Lisca, ele é muito carismático, ele é um barato, cara. Você vê como o Jay é sem vergonha, né? A gente tava falando de São Paulo aqui, grandes pretensões de título, ele vai lá e me muda para um time América Mineiro, cara. Você tá de sacanagem. Como é que a gente pulou? Eu quero que vocês tirem da sua cabeça, porque vocês estão plantando uma coisa nos nossos telespectadores, ouvintes, que eu não sou São Paulino. Eu sou tricolor paulista desde da semana retrasada. Mostra a tua meia. Eu tenho um histórico forte. Cadê a meia? Hoje, a meia eu acho que o Rato levou. Mas eu tenho que procurar essa meia aí. Mas eu sou fã do Diniz, eu vinha defendendo, inclusive dos senhores, que ousaram criticar o trabalho do Fernando Diniz, e a gente tá vendo aí hoje que tá funcionando. Não se tem Lisca doido, porque o São Paulo pode dar o azar de pegar o América Mineiro. Rezem pra vir Palmeiras. Rezem pra vir Palmeiras. Não, peraí. Entre Grêmio e Palmeiras, a gente devia ter medo do América Mineiro? Não. América Mineiro vai estar na final. Ele vai estar na final. Não digo que vai ser campeão, então eu prefiro que ele não enfrente São Paulo na semi. A América vai estar na final. Anota. Ó, eu garanto pra você que se der São Paulo e América Mineiro na final e o São Paulo ganhar, o meu filho vai chamar Fernando Diniz. Nossa, opa, calma aí, repita, que eu vou gravar a partir de agora. Vai lá. Então, já tá gravado. Se o São Paulo chegar na final contra o América Mineiro e ganhar, que é óbvio, e perder, vamos para perder, porque eu duvido que ele perca. O meu filho vai chamar Fernando Diniz. Rapaziada, 20 anos para ele nascer. Já volto aqui. Vai lá. Ó, deixa eu explicar uma coisa pro pessoal. Vocês estão sentindo falta aí do nosso Jorgeiro, o cabelinho? Eu não tô sentindo, não. Ele, infelizmente, não pôde comparecer, mas ele escreveu aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. Quando o resenha era só mato, eu falei que a troca do Luciano era boa pro São Paulo. E o Everton vinha para reforçar o departamento médico do Grêmio. Não me escondam. Vocês concordam? Posso falar? Eu normalmente gosto de discordar do Jorge, faz parte, é um dos meus esportes favoritos, é a coisa que eu carrego dentro do meu coração, que é a importância de manter a discordância com o Jorge. Vejam essa frase. Mas o que acontece? O Jorge disse exatamente isso. O Luciano veio para jogar e o Everton Ribeiro foi para completar o time do departamento médico do Grêmio e não deu outra, apesar que ele não está nesse momento no departamento médico, o Everton no caso, mas o Luciano foi o que deu certo, né? Mas é um jogador que a qualquer momento pode entrar no departamento médico e ficar lá meses estacionado. O São Paulo direto. O legal, Rafa, é que o São Paulo acertou na troca, né? Porque normalmente o São Paulo que leva a pior. Lembra Jadson e Pato? Sim, então. Deu certo. Ele encaixou no esquema do... Meu Deus! Ô, Joey, dá descarga depois que você fala. Você tá falando mesmo que o Jadson foi bom? Mas o Jadson, pelo menos no São Paulo, já disseram tiriça, cara. Aquela época o São Paulo olhou pro... Calma aí. O São Paulo olhou pro Pato e falou, pô, é uma puta de uma troca. Agora sim, que nem o Rafa falou, Rafa, quando você trocou o Everton pro Luciano, você acreditava que o Luciano ia jogar a bola que tá jogando hoje? Ah, não. Porque naquela época eu tava muito descrente, tipo... Na hora que eu vi Luciano no São Paulo, eu falei... Aí já me veio na memória as últimas participações dele no Grêmio, né? Que eu peguei mais assim, eu falei, putz, não vai dar certo, vai ser um cara que vai brigar por posição e não vai ser titular no time, mas ele já chegou fazendo gol, já caiu na graça da torcida, porque
ele tá jogando com raça, ele tá entrando em cada dividida. Quando ele é substituído, ele fica bravo. E o torcedor gosta disso, tipo, quando ele é... De uma briga, de um caos, né? Quando ele sai, ele tira a caneleira, ele sai gesticulando com o braço. Então, o torcedor gosta disso. Então, tá criando esse vínculo. E ele tá fazendo gol, coisa que o Pablo não tava fazendo. E o Brenner começou a jogar bem também. Então, os dois encaixaram na frente. Também mudou o esquema, né? O Diniz parou de jogar com 2 pontos abertos, porque o São Paulo... Eu te faço a mesma pergunta que o Joey... Ó, eu te faço a mesma pergunta que o Joey falou. Quando teve aquela troca envolvendo o Jadson e o Pato, a gente não esperava muito mais do Pato. A gente não falou, pô, pode levar o Jadson que a gente quer o Pato, entendeu? Mas você tá levando para uma questão de expectativa. Eu tô dizendo o que deu certo, o fato. O Pato jogou bem no São Paulo, mas não conquistou títulos. O Jadson foi pro Corinthians, você pode listar, se não vai caber nos seus dedos o que o Jadson ganhou no Corinthians. Você entendeu? Você tá levando uma questão de expectativa. Eu tô te trazendo o fato. O Jadson deu certo no Corinthians, o Pato... O Jadson foi carregado no Corinthians, cara. O Jadson nunca jogou bem, desculpa. Não consigo ver o Jadson jogando bem. Torcida corintiana, tá aqui, ó. O seu portal de respostas. Manda. A primeira... quando ele foi pro Corinthians, logo no início, ele jogou bem. Ele virou titular. Ele é um jogador... A gente não pode falar que o Jadson, tecnicamente, é um jogador ruim. Ele é um bom jogador. Um bom meia, né? Armador e tal. Mas você não falava isso na época que ele jogava, Rafa, você me perdoa. Gusto parado, parecia que tinha bebido todo dia, andava de... Não, mas aí você tá pegando o finalzinho dele no Corinthians, né? Pega o comecinho dele no Corinthians, ele ainda tava correndo. Tá maluco, ele tava mó refugo no São Paulo, ninguém queria ele, cara. Você não lembra disso? Acho que eu lembro. Não. Você tá louco, desculpa, você tá louco. A questão ali do São Paulo, que ele saiu na época ali, foi porque o São Paulo trouxe o Ganso, aí tava rolando aqueles papos que o Ganso e ele não podiam jogar juntos. Não, o Ganso já tava no São Paulo quando o Jadson foi. Isso. E aí não dava para jogar os dois juntos. E na época lá, o São Paulo... Realmente, pensa no meio de campo, hein? O São Paulo olhou pro Ganso e tinha mais esperança no Ganso. Nossa... Esse Jorge tá longe, mas ele continua sendo folgado, né? Guerreirão tava vendo o campeonato eslovaco em 2015 e esqueceu que acabou o São Paulo da Libertadores. Você lembra do gol que o Jadson deixou o Reinaldo no chão e fez? Cara, mas é lance isolado, mano. Pra mim, jogador bom tem que ter consistência. Ô, Guerreiro, vou até puxar a ficha do Jadson aqui, porque eu não tô aguentando esse seu comentário em cima do meu... Ó, e outra, até puxando o gancho, o Jadson processou o Corinthians, hein? Saiu hoje a notícia, o Jadson processou cobrando direito de imagem, o valor gira entre 850 mil a 900, então o Jadson, que era ídolo, era um jogador querido, não saiu de um jeito tão legal do Corinthians, processou, porque falaram assim quando o Corinthians contratou o Jonathan Cafu, a gente já tá esperando o momento que daqui 2 anos o Jonathan Cafu vai entrar com processo contra o Corinthians. Deixa eu te perguntar, só para tirar essa pergunta daqui, ó. O Salles perguntou assim, mano, sou santista, mas acho que o São Paulo vai levar os 2 títulos. Você concorda, o Joey? Concordo. De verdade ou de mentira? Não, é a minha tese. Eu como São Paulino, eu como São Paulino, que sou abraçado pela torcida do São Paulo pelas minhas opiniões positivas, venho falando. O São Paulo está apresentando o melhor futebol do Brasil. Diniz arrumou o jeito de jogar, fez o Sara virar o Mohamed Sara, certo? O Brenner virou o centroavante rápido, o finalizador, e o Luciano tá voando. Ou seja, ele fez o esquecerem Daniel Alves tocando tantando. Daniel Alves jogou bem ontem. Alguém acompanha da partida? O Daniel Alves jogou bem ontem, cara. Ele deu passe. Exatamente. Ou seja, o nosso internauta aí deu uma boa opinião e é algo que eu, sinceramente, eu acredito que pelo menos ele é candidato. Não só candidato, ele é favorito a levar esses títulos esse ano. Legal. Ó, antes de eu perguntar pro Rafa, o pessoal que tá assistindo a gente, manda sua pergunta aí, a gente vai dissertando aqui, fazer aquela resenha. Fica à vontade para qualquer assunto que seja no meio do futebol, né? O Rafão, você acredita que, ó, Matheus Leme escreveu, Luciano e Brenner me lembra Borges e Dagoberto. Eu acho que sim, cara. Gostei, uma boa análise. Gostei, lembra um pouquinho. E bate aquela saudade, né, do Borges e do Dagoberto, que, meu... Aqueles títulos nossos do Campeonato Brasileiro ali vão muito na conta deles, que eles fizeram gols ali.
vários gols em oportunidades ali que surgiam os dois. E os dois entrosaram. E o legal é que os dois entrosaram muito na época, né? O Borges e o Dagoberto. E o Brenner com o Luciano hoje, apesar de não ter nenhuma temporada jogando juntos, né? São poucos jogos ainda. Eles já pegaram o jeito de posicionamento de um, de outro. O Brenner fica mais na área, ele é mais finalizador. O Luciano sai mais para buscar o jogo. Então tem esse complemento. Isso tem rendido frutos. Agora, ganhar o São Paulo ser candidato ao título, eu acho que na Copa do Brasil a gente tem mais possibilidade. Por ser um torneio mais curto, né? Mata-mata. Tudo pode acontecer contra o Grêmio. O Grêmio é uma excelente equipe. Renato Gaúcho está aí na frente do Grêmio. E está vivendo uma boa fase, né, Rafa? Está vivendo uma boa fase. Agora está tentando recuperar, né, o futebol. O Renato Gaúcho estava sendo apanhando da imprensa todo dia. Ele até, e ele já está lá no Grêmio, é uma cota. Mas ele lá... Ele lá... A última entrevista dele? Não vi qual foi. Ô, Rafa, na última entrevista dele, ele pontuou algo que ele tinha dito há meses atrás. O Grêmio vai deslanchar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai achar o caminho dele e vai funcionar. Mas ele bate... Quem lembra ano que o Corinthians foi campeão, que passou o primeiro turno inteiro sem perder? Ele disse, o Corinthians vai cair. E ninguém acreditava. Quando o Corinthians caiu, quase perdendo o título para o Palmeiras. E era algo que ele disse. O Renato tem conhecimento. O Renato tem um amplo conhecimento do Campeonato Brasileiro. Ele é boleiro, ele sabe, ele tem essa vivência e acontece o que ele fala, né? E outra, lá em Porto Alegre, lá ele tem uma estátua lá o cara é tipo Deus lá. Então lá ele bate de frente, mas as entrevistas coletivas dele é um barato. Ele é sarcástico, ele bate de frente. Ele falou mesmo, o Grêmio vai deslanchar e tá deslanchando agora. E se passar do São Paulo, vai chegar muito forte na final. Dependendo se vir América ou Palmeiras, vai chegar muito forte. Não acredito que vocês estão falando que é a mesma coisa. Eu prefiro muito mais um América do que um Palmeiras. O Palmeiras é um time muito mais forte. Não, a gente... Cara, eu concordo, Guerreiro. Você tem toda a razão, porque a gente tá agradecendo aqui, ou pontuando, que o América é um time que não tem tanta expressão e chegou numa fase decisiva de campeonato. Mas como dentro do nosso propósito, resenha, eu não quero que o meu tricolor pegue o América. Eu quero o América na final. Eu quero que o América passe em cima do Palmeiras por 5-0 aqui e 1-0 lá. Entendeu? Você já imaginou? Fala aí. Como foi ontem, que conseguiu uma vitória nos pênaltis, legal, em cima do América. É histórico isso para um time do América. Então... Já a gente vai falar sobre isso. Fica aí, que você quiser saber sobre Inter e América, a gente também tem muita resenha sobre isso. Rafa, quer completar alguma coisa sobre o Renato Gaúcho? Do Renato não. Só a questão do São Paulo morder, né, o brasileiro. Ainda tem 3 jogos ainda a menos aí. E calma, que esses 3 jogos. Então, é aquela coisa que eu ia falar. Dependendo se conseguir somar os 9 pontos aí que tá em aberto, ganha ali uma gordurinha na frente, mas o campeonato... Eu notei alguma coisa. Cadê o Obana? Acho que ele caiu. Eu tô mandando um negócio pra ele, mas... Não, o Obana tem que ficar. O Obana não tava aqui? Daqui a pouco vocês vão falar que o Jorge começou o programa com a gente também e a gente não notou. Não, pô. A gente tá falando aqui, cadê o Obana? Eu não vi... Ô, Rafa e Guerreiro, vamos aproveitar, deixa aí, Guerreiro. Tem uma pergunta aí, tá aparecendo pra você? Tá aparecendo. Eu tava esperando o momento certo. Manda aí. Ó, o Matheus Prado perguntou aqui, quem foi o melhor jogador das quartas de finais no geral? Luciano, sem dúvida. Luciano, né? Também acho. Pra mim foi Luciano. Se bem que mas eu vou falar pra você, eu vi o jogo do São Paulo, e o primeiro jogo lá, até que é aquele que o Neneca falhou, o Flamengo tava absurdo, o Flamengo tava jogando muita bola, eu fiquei preocupado do São Paulo sair de lá com uma goleada e saiu com aquela vitória que realmente não condiz com o que eles jogaram bola, e dessa vez foi totalmente contrário. Eu não entendi, o Flamengo depois do jogo contra o São Paulo ficou acuado, empatou lá contra o Atlético Goianiense, com a atuação feia, né, para não dizer outra coisa. Aí pegou o São Paulo, eu acreditava que eles iam vir com sangue nos olhos, entendeu? E o São Paulo dominou o primeiro tempo. Fez os 2 gols dele lá. Aí eu queria mudar um pouco pro Flamengo, né? Cara, será que a gente jogou a zica forte pro Rogério e agora ele não vai dar certo, cara? Então, a questão é, até que eu vou pontuar, o Flamengo, eu achei que o Flamengo fez um bom começo de primeiro tempo.
O Flamengo estava conseguindo achar os espaços, teve até algumas chances assim, que você via o Flamengo achando uns buracos na zaga do São Paulo e entrando ali. O que acabava acontecendo é que não acertava o último passe ou até chegava a possibilidade de conclusão. Mas em relação ao Rogério, acontece, o São Paulo tem todos os méritos na classificação, mas em relação ao Rogério, o Flamengo não contratou o Rogério pensando só em um campeonato. Ele não pensou só na Copa do Brasil. Ele quer um projeto para o Rogério, que é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O primeiro, que é a Copa do Brasil, tenha falhado, mas questão foram 2 jogos, né? O Rogério ainda não tem trabalho, está no começo de 3. Então foram 2 jogos na Copa do Brasil, no caso. Ele ainda está num começo de trajetória, então não tem como avaliar ou fazer um julgamento, já querer, vamos crucificar o Rogério, calma. Mas calma, a gente sabe como os clubes brasileiros são, né, cara? Mas você acha que algum clube contrata ele pensando em um campeonato em disputa? Ele foi eliminado desse, ele ainda tem ninguém imaginava que ele ia chegar já, tudo bem, o São Paulo é soberano, eu não posso falar nada disso, mas chegar com resultados ruins assim, cara, não sei não. Foi o que eu falei naquele programa lá, que até comentaram, você tá comparando o Rogério Ceni com o Subway e tal. Mas, mano, a verdade era essa. A autonomia que ele tinha no Fortaleza de perder 5, 6 seguidas já era. Se o próximo resultado agora do Flamengo não for positivo, eu acho que vai começar uma pressãozinha. É assim, e o Flamengo vai pegar o Racing agora na Libertadores na semana que vem. Então já começa outra competição. E o Flamengo mira muito a Libertadores, porque o objetivo do Flamengo é ganhar a Libertadores esse ano e voltar para o Mundial, né? Se tropeçar na Libertadores, aí vai sobrar só o Campeonato Brasileiro para disputar. Não, mas não vai ter Mundial não, né? Eu acho que não vai ter Mundial esse ano não, hein? O final da Libertadores vai ser quando? A gente já não tá no modelo de 4 anos para Mundial? Até nossos internautas podem até confirmar aqui, mas se eu não me engano, a gente já tá no modelo de 4 anos. Como assim? Cada 4 anos tem um Mundial? Eu não lembro. Não, eu não lembro de ter visto nada disso aí, cara. Mas, tá falando aqui, não sei se é verdade, que a final da Copa Libertadores da América vai ser no dia 23 de janeiro agora. Vai ser um pouco mais atrasado, acho que um mês, de repente, que eu sei como é mundial, porque eu faço aniversário exatamente quando o Mundial tá acontecendo. Eu nunca vou esquecer, cara, vou contar a história aqui para vocês e para os internautas. Eu lembro quando o Corinthians foi lá para o Mundial, lá contra o Chelsea, eles jogaram acho que no dia 16 de dezembro. E o jogo foi de manhã, não foi? Se eu não me engano. Foi de manhã. E eu tava dormindo, aí, acordei no meu aniversário com um monte de gente gritando. Falei, o mundo acabou, cara. Por isso que eu sei que todo mundial é no final do ano, assim, lá para as datas de dia 16. Mas, enfim, vai acontecer, tá previsto para acontecer dia 23 de janeiro. O Matheus Lema achou aqui em fevereiro, mas provavelmente vai acabar no começo do ano, depois volta ao normal. Não, eu dei uma olhada aqui, vai ser em fevereiro, vai ser... Eu tô com a informação do Matheus Lemos, é que a gente chama ele de Lesma, mas eu tenho a informação dele que tá correta, é em fevereiro. 1º de fevereiro e vai terminar ali por volta do dia 11, né, de fevereiro. Então vai ter o Mundial. Perfeito. Então, mas se o Rogério... esse começo de trabalho do Rogério, ele chegou no meio da temporada, então ele tá ainda se habituando, conhecendo os jogadores, montando o esquema dele. Isso demanda alguns jogos, então ele vai tropeçar, ele vai empatar alguns jogos, vai perder outros. É que ele já chegou e já tem mata-mata logo de cara, já pegou o São Paulo na estreia, tropeçou contra o Atlético Goianiense, então aí já acende o sinal amarelo já. Mas tem que ir com calma. Não pode cobrar dele ainda isso. Fora que o Flamengo ainda... Ele não pegou o Flamengo 100% ainda, com todas as peças. Ele tá sem o Diego. Ontem o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, por causa que ele tinha ido defender a seleção brasileira. Tava sem o Rodrigo Caio, que é o cara da defesa lá. Então ainda não tá com o time 100%. A hora que ele tiver com todas as peças, aí ele vai poder armar o time da maneira que ele gosta, aí vai ser diferente. Mas até isso acontecer, vai passar vários jogos ainda. Então tem que dar um tempo para ele trabalhar e tentar achar. Agora, resta saber se a diretoria vai dar esse respaldo para ele. Se ele vai ter essa caixa, né, para aguentar, né? Tipo, porque se perde do Racing na Libertadores, já dá aquela... Claro, mas o Rafa, como eu já havia dito,
Não adianta trazer o Rogério Ceni para o São Paulo, e ele também não pode usar desculpa de que pegou o trabalho pelo meio, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele saiu do Fortaleza. Então ele não pode ousar, ele não pode nem ousar em pensar nisso como desculpa. Mas aquela coisa que nós discutimos. Por vez. O Rogério ainda não começou num trabalho, não começou positivamente, ainda não conseguiu essa primeira vitória aí no comando do Flamengo. Mas o que acontece? A eliminação da Copa do Brasil veio. Ele não pode também levar todo o peso e a culpa dessa eliminação. Fazem parte do que já vinha sendo acontecido desde o Domenech. Ele perdeu um jogo que não se perde para quem quer ser campeão brasileiro, para um Atlético Goianiense no Maracanã, com todo respeito ao Atlético Goianiense. E ele já tem um desafio muito importante contra o Racing pela Libertadores, que é uma fase de mata-mata. Ou seja, o Rogério saiu de uma situação confortável, que a gente falava que era a área de conforto dele no Fortaleza, e saiu já para colocar a corda que estava aqui sendo formada, ela já está em volta do pescoço dele. Eu não acredito que uma eliminação na Libertadores vá gerar a demissão dele, por causa que é uma recente contratação, mas também acredito que vão ser dias difíceis que o Rogério Ceni vai passar, viu? Fala aí, Rafa. Quer responder? Então, deixa o Obana, porque o Obana voltou agora, só pegar... eu ia mandar essa pergunta para você e para ele, um seguido da outra, né? Eu e o Joey falamos que o Luciano foi o melhor jogador dessas quartas de final da Copa do Brasil. Vocês dois concordam com isso, ou vocês acham que outro jogador foi melhor? A gente fala o Luciano pelo jogo de ontem, né? Que ele fez 2, mas o Brenner, ele foi muito importante lá no Rio. Então a gente tem que pensar nisso também. Eu vou de Luciano. Ontem ele foi muito importante. Ontem era um jogo. Tá cortando aí ainda? Pouca coisa. Razoavelmente. Eu vou de Luciano, porque ontem o jogo era importante, o jogo da volta, né? E ele voltou já. Logo no começo do segundo tempo já brocou um, depois fez o outro. Ontem ele jogou muito bem. E é como eu falei antes. Ele é um jogador assim, que ele já caiu nas graças da torcida, né? Porque ele é raçudo, ele briga, ele tá lá no meio da confusão. Então o torcedor gosta disso e ele foi muito importante ontem, destaque da partida. O Daniel Alves também jogou bem ontem. Não tem aquela enquete lá do Globo Esporte lá, que os caras recebem troféuzinho no final do jogo? Aham. Tá aqui então o nosso troféuzinho, Luciano, ó. É o que dá. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção, e uma coisa que a gente fala durante todos os programas lá na Rádio Marca Brasil, o toque involuntário de mão. Tem que o Vitinho não fez o gol, mas foi pênalti ou não foi, Obana? Eu mantenho o que eu disse uns programas atrás, até porque se eu não manter, o Joey vai vir daquele jeito, babando. A regra é clara, mano. Se bateu na mão, é pênalti. Paciência. Não. E eu vou falar contra o São Paulo, e vou falar a favor do São Paulo, porque eu jantei todo mundo aí naquele programa por causa disso, não posso voltar atrás, né? Não, mas eu concordo com você. Eu acho que agora aconteceu contra o São Paulo, mas fica aquela questão, Exato. Tá certo ou não tá? Porque o Joey ficou bravo quando isso aconteceu lá com o Piton. Assim, a regra é justa? A regra não é justa, porque não tem como você pular com o braço para baixo. Da mesma forma que o Piton... Era o Piton naquela jogada? Do Corinthians, acho que era. Era o Piton. Então. Não tinha como ele ver a bola vindo nas costas dele. Então, o que vale para lá, vale para cá. A regra é essa. A regra é justa? A regra não é justa. Rafa, você acha o quê? Tem que mudar isso daí? A FIFA tem que acatar o pedido? Eu acho que já fizeram esse pedido para a FIFA. A gente que joga bola, a gente vê esses lances aí e fala, não tem como pular com o braço amarrado no corpo, cara. E o Brenner pulou com os olhos fechados, né, meu? Ele nem tava vendo a bola, ele fez um movimento ali totalmente voluntário, que a bola bateu e é pênalti. É lance de interpretação, né? Eu não concordo, pra mim não foi pênalti. Mas tá na regra lá, vai fazer o quê? Tem que Olha o comentário, né? do cara aí, Luciano, minha irmã é sua. Luciano, minha irmã é sua, né? Valeu, Matheus. Legal. Ó, mas você concorda com isso também? O quê? Desculpa. Mas e esse toque de mão agora que foi contra o São Paulo, a mesma coisa? Você tem a mesma opinião do Obana e do Rafa? Jamais. Primeiro, para começar, eu jamais vou ter a mesma opinião do Obana. O dia que eu fizer isso aí, eu prefiro cortar minha participação do programa.
E o Obana, eu vou buscar ainda no nosso histórico o Obana falando que não foi pênalti do Piton. Se eu me lembro, ele disse que foi. É o que eu quero que você ache. Você entendeu? Agora eu tô meio confuso. Mas o que aconteceu ontem, o pênalti para mim não foi. Foi a mesma coisa do Piton. Não adianta, gente. É involuntário. O jogador não tem a intenção. Às vezes o jogador nem tem ciência de onde está a bola e de que maneira ela vai cair no seu corpo. Então acredito que não foi. A FIFA tem que rever esse conceito. Alguém lembra ano passado, alguns 2 anos, quando o jogador dava carrinho, ele estava com a mão apoiada no chão, mas ele fez um movimento de carrinho, a bola batia, o juiz marcava pênalti? Cortaram essa... Mas deixa eu te falar, a regra foi o seguinte, antigamente era por interpretação do juiz. Se o juiz interpretasse que o jogador encostou na bola intencionalmente, ele dava falta, o pênalti em si. Agora não, a FIFA mudou. Tocou a bola na mão do jogador dentro da área, é pênalti. Não tem interpretação, exatamente, porque se fosse assim, o cara corria no... Sim, porque se fosse assim, o cara corria no VAR. Então a regra não está sendo respeitada, então, porque eu posso falar para você o último jogo Botafogo e Bragantino, que jogaram segunda-feira, teve um pênalti do Canu, que a bola bateu claramente, o Benevenuto chutou errado, a bola bateu na mão do Canu, o juiz não marcou nada, mas bateu explicitamente na mão do Canu. Não é que resvalou, a bola bateu. Mas aí é falta de critério, né? Falta de critério. O VAR devia estar jogando CS, pô. Essa regra não deve ser tão clara pra gente, muito menos para os árbitros. Então, eu acredito que ela não tenha sido sendo respeitada, né? Tá certo. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre São Paulo e Flamengo? Eu queria ver se a gente podia fazer uma vaquinha pro Obana sair do Wi-Fi do mercadinho. Por favor. Roubando o Wi-Fi do vizinho, meu. Sacanagem, Obana. Tá embaçado. O Jorge falou que tem provas contra você, Obana. Solta, Jorge. Solta na roda. Vamos mudar então de tópico? Vamos falar de Inter e América agora em si? Vamos, mas antes eu posso ver a tatuagem nova do Obana? Ele tá levantando esse braço toda hora, ele quer mostrar. Não, é involuntário. Só para lembrar os nossos ouvintes aí, o pessoal que tá na live, o primeiro jogo do São Paulo e Flamengo foi 2-1 pro São Paulo e ontem foi 3-0 pro São Paulo. Agora a gente vai falar sobre Inter e América Mineiro. O primeiro jogo foi 1-0 para o América e foi lá no Beira-Rio. Olha só que feito eles fizeram. E o jogo de ontem foi 1-0 para o Internacional, aí depois foi feito nos pênaltis, né? Eu acho que não existe mais o critério, existe, porque os dois fizeram gol fora de casa, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção desse Inter e América foi que o primeiro tempo foi tão ruim, cara, mas tão ruim, que parecia que estavam batendo em mãe, velho. Ninguém fazia nada. Aí no segundo tempo, que teve pouquíssimos lances, o América estava bem superior contra o Inter. E o Inter arrumou um golzinho ali, eu acho, na minha opinião, cagado. Entendeu? Ele tava chutando muito mal, tava jogando mal, não tava jogando para ganhar. E mesmo assim, o América ainda conseguiu segurar o resultado e levar para os pênaltis. Só que o problema é que cagado, aquele golzinho foi tão cagado que aconteceu o que tinha que acontecer no fim das contas, que era o América passar. Não, então, o jogo foi horrível do primeiro e do segundo tempo, entendeu? O Guerreiro. É isso que eu queria falar. Não, deixa eu só completar. O Matheus Parado colocou aqui, o que acharam do pênalti do Galhardo? Cara, o Galhardo tava jogando tão bem. Puta, e foi o único cara da Inter que errou o pênalti, que desclassificou, velho. Só que aí que tá. Pode colocar a culpa nele, porque ele já tá carregando esse saco de cimento no campeonato há muito tempo. Ele tá levando o time do Inter. Ele errou, mas ele errou e depois foi pro Bernados, a culpa não foi dele. Cara, mas ele foi o único que errou. Até aquele Sabino lá, mas o Sabino é embaçado bater o pênalti. Cara, mas você viu a qualidade pra bater aquele pênalti? Foi puta merda, o cara é zagueiro, mano. Aquela paradinha do Galhardo ali matou, velho. Aquela paradinha lá enche o saco. Matou só ele mesmo, né? Tem um jogador que é muita frescura, velho. Corre pra bola e bate logo. Os caras querem dar pulinho, meu. Pô, vocês querem acabar com a minha quinta-feira? Vocês três juntaram pra acabar com a minha quinta? Não tô entendendo, pô.
O Galhardo não me erra um pênalti. O Galhardo pega esse time da Inter, do Inter, com os caras, coloca nas costas e corre. E tá levando. O Internacional terminou em primeiro, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele errou esse pênalti? Ele errou porque ele bateu. Não, senhor, que o primeiro turno não acabou. O primeiro turno não acabou, calma. Calma aí. Não, mas vamos falar o seguinte: o Galhardo ontem ele jogou bem. Jogou bem? Não, bem não. Que jogo que você viu? Nenhum foi da Inter lá da Champions, pô? Não, cara, ontem meu Bele jogou bem. Tecnicamente, assim, pode ser que deu uma oscilada no segundo tempo. Por que isso? O cara me foi para a seleção brasileira para passear. Convocaram o cara para ir lá passear, deu uma voltinha lá na seleção, aí volta e prejudica o clube. O que você está questionando nesse caso? A convocação, você acha que ele não merecia a convocação ou porque ele foi e não jogou? Ele merecia a convocação, faz tempo que ele merecia. Foi numa hora inoportuna, que não tinha nexo ele ter ido agora. Sendo que o Inter ia disputar um jogo de mata-mata da Copa do Brasil, pô. Então quer dizer que se a Globo te chamar agora e falar, Rafa, vem apresentar o Globo Esporte, aí você, não, vou ficar aqui com o Obana, com o Guerreiro e com o Joey apresentando resenha de vestiário. Você não vai. Peraí, se der a ver. Você convoca o cara, aí o cara vai pra lá. Tem um jogo importante na Copa do Brasil. Mata-mata, jogo da volta. Mas aí faltou a atenção do Tite em relação a isso, eu acho. Não é? O jogador cumpriu a função dele, tanto patriota aí o jogador de ir pra seleção brasileira. Aí o jogador fica naquela. Eu não posso falar não pra seleção, porque se eu falar não, vão me cortar, nunca mais eu vou. E ele tá jogando bem, é um dos artilheiros do campeonato. Ele pegou e foi. Ele foi. Mas não tinha chance dele jogar, realmente. Talvez ele ia entrar no finalzinho do jogo. Ele nem entrou. Aí ontem ele foi pro jogo, chegou cansado, tudo mais. Jogou tecnicamente, vocês podem falar que ele não jogou tão bem. Mas ele não estava 100% focado na parte física no jogo ontem. Isso pesou. Tudo bem, não foi culpa dele ter perdido o pênalti lá, porque depois foi para as alternadas. Mas eu acho concordando com você, Rafa. Eu ia falar isso agora, 2 que chegou aqui. O Matheus Prado colocou, concordo, convocação ridícula por parte do Tite. Mas o Alex... Chama outro cara para jogar um jogo, para chamar o cara para jogar, para não jogar. Vai chamar quem? O Jô? Não chamava, velho. Não chamava. Para que quer chamar? Fez falta contra o Uruguai? Não fez. Deixava essa vaga para lá. Só que a seleção brasileira é assim, velho. Olha o comentário do cara aí. Pontual, hein? Esse comentário do Alex aí é comentário Alex, de quem sabe. Queremos você aqui nesse programa participando, não Matheus. Já pode vir substituir o Jorge. De mim. Pode vir substituir o Jorge já. Quinta-feira que vem você está disponível às 8 horas? Caraca, travou tudo aqui, pessoal. Não tô ouvindo ninguém. Oi, tô aqui. Sumiu? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não tô conseguindo ouvir vocês direito, mas tá bom. Quando perguntaram aqui em cima quem foi o melhor das quartas, o que vocês responderam? Eu falei o Luciano. Luciano? Não, o time. De qual time das quartas? São Paulo, né? Tem como avaliar isso? Classificou, foi bem o time que classificou. Não, mas ele colocou aqui, ó. Foi essa pergunta que você tá falando aqui, não? Do Joey. Calma aí que eu vou achar a pergunta. Não, tá aqui, ó. Quem foi o melhor jogador das quartas de final, no geral? Era só jogador. Meu Deus. O Matheus Lemo colocou. Não é nem questão disso. Eu avisei pra vocês. Vamos deixar o Obana de fora. Vamos preparar melhor o programa. Porque você traz um cara despreparado desse pra começar a participar agora, como que fica a situação? Fica feio pra gente, entendeu? Eu tenho um currículo a zelar. O cara não leu a pergunta. Fica a nova pergunta aí no ar, então. Qual o melhor time das quartas? O que classificou? Quem é o Jorge? Jogou aonde? Que eu não sei. Ai, cara, muito bom. Mas e aí? Vocês acham que o América, agora falando sério, hein? Vamos lá. O América tem reais chances de passar pelo Palmeiras? De forma alguma. Mas já fechou? Já fechou. Já é Palmeiras e América? Palmeiras e América, São Paulo e Grêmio. Por isso que eu tava falando do Atlético no final. A gente tá aqui para dar informação, tá? Não para desinformar.
Tá bom, bora. Tá 4-1 pra mim agora. Fazer que nem o Obana falou lá no programa, né? Depois você volta com notícia verdadeira. Mas aí Tá fora do Brasil, irmão? As semis é só no fim de dezembro, então tem chão ainda. E é São Paulo e Grêmio e Palmeiras e... Muita coisa vai rolar até lá. Pô, legal. A gente pode perguntar agora pros internautas, né, Guerreiro? O que você acha de quem vai se sair bem nesse confronto? Manda você. Eu tô aqui lendo uma mensagem. Então vamos lá. Você que tá aí ouvindo a gente, dá uma... O que você tá... É time o quê? É time Palmeiras, time América Mineiro, São Paulo e Flamengo. Flamengo já foi, gente. É a hora. São Paulo e Grêmio, né? Quem que vocês acham que vão passar? Coloca aí. E também, vou aproveitar para fazer um gancho. A gente sempre tem interação lá no Instagram, né, Joey? No Twitter. Vira e mexe, a gente faz essas enquetes. Se você quiser responder também, ajuda bastante a gente a ter dados. Beleza? Boa. Então vamos lá. Vou voltar a pergunta pro Rafão, que o Rafão manja muito de futebol e é um cara extremamente sincero. Eu não quero que vocês falem um A dele, hein? Rafão, América Mineiro tem chance, cara, de ganhar do Palmeiras? 30 segundos. Claro que tem. Chegou nessa fase, tem chance sim. É mata-mata. Tudo pode acontecer no mata-mata. Nem sempre a melhor equipe passa. Às vezes ali uma bola parada, um pênalti. E outra, o Lisca, ele é um cara que a gente não dá muita ênfase para ele, acha que ele é maluco daquele jeito, mas ele é um cara inteligente. Ele eliminou 2 times da Série A. Então ele vai armar bem a equipe e vai jogar em cima do erro do Palmeiras. Tem chance, sim. Não tá descartado. É lógico que o Palmeiras tem uma equipe melhor, tecnicamente, tem jogadores mais experientes, mas o jogo tá aberto e tudo pode acontecer. Como eu falei, uma bola parada ali, um escanteio, ou algo do gênero ali pode cravar o resultado positivo. Agora, se ele jogar, que eu acho difícil, ele não vai fazer isso, pressionar a saída de bola do Palmeiras, porque ele não tem time para isso. Ele vai jogar ali atrás, fechadinho, no contra-ataque. Igual ele fez com o Inter. Ó, o Matheus Prado colocou aqui São Paulo e Palmeiras na final, mas eu acho que não tem essa possibilidade, Matheus. Foram duas chaves diferentes, né? O Palmeiras vai pegar o América e o São Paulo vai pegar o Grêmio. O Matheus Lemos colocou aqui São Paulo e América na final. Vocês acreditam nisso? Você acha que a gente vai passar do Grêmio, cara? Complicado. Eu prefiro não falar. Eu confio. Não falaram que a gente vai passar do Flamengo, a gente passou. Concordo. Já tira qualquer argumento assim, né? Concordo. E se a gente for comparar o time do Flamengo com o time do Grêmio, o Flamengo bem melhor. É um jogo aberto, vai ser um jogo disputado. Os 2 técnicos gostam do time na frente, atacando, vai ser um jogo aberto. Pode acontecer de tudo. Vai ser um jogão. Eu vou deixar aqui só para demonstrar o meu erro. Eu acho que o São Paulo tem condições sim de passar. Ainda mais agora que eliminou o Flamengo, ganha confiança, né? Matheus, eu viajei, você tem razão. Palmeiras pode sim pegar o São Paulo na final. Que eu tava achando que já era confronto direto agora da semifinal. E realmente, você tem razão, peço perdão. Palmeiras e América, São Paulo e Grêmio. Olha aqui o carinho da galera. Você vê que não pode errar, gente, não pode errar. Colocaram aqui, o Lisca pode estar de saída para a China. Alguma informação? Não, eu acho que ele vai terminar pelo menos a Copa do Brasil na América antes de aceitar algum contrato, o empresário dele não confirmou nenhuma proposta, tá? Existe sim o interesse da China, mas não chegou nenhuma proposta para o empresário dele. E é provável que realmente o Lisca queira encerrar essa passagem, que vá até o final do contrato, né, para pensar no depois, porque tá alcançando grandes feitos com a América. Então, se for para sair, imagino que seja mais para frente, mas o empresário dele confirmou que não tem proposta. Até porque agora o pessoal entre a gente aqui, como é que deve ser treinar um time da China, né? Lógico que se você não pegar aquele Guangdong, não sei o que só tem brasileiro, mas, cara, você tem que trabalhar com tempo, explicar. Pô, mas mesmo assim, cara, acho que a interação, sabe? Porque, se você aprende a falar chinês, você tem que ter um intérprete o resto da vida. Mas tem um intérprete lá, né, meu? E lá os caras falam inglês, né, meu? A maioria lá. E o América tá em terceiro o América tá em terceiro na Série B, né? Então eu acho que o Lisca não vai sair agora. Ele pode fazer história com o América. Se caso aconteça, sei lá,
ele passa do Palmeiras, chega na final e ganha a Copa do Brasil, pô, ele vai marcar o nome dele na história. Então ele tem uma grande chance, uma oportunidade aí única. Acredito que depois, né, no ano que vem ali, talvez ele pense aí, mas agora, por agora, não. Acho que ele fica assim. Não tá. Eu realmente, depois desse erro, vou dormir triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Alguém quer completar alguma coisa? Falar, tem os jogos do Grêmio também contra o Cuiabá, né? Que já aconteceu. E o jogo do Palmeiras e Ceará também, que foi um jogo bem morno. O do Grêmio eu acho que já era esperado, né? A vitória do Grêmio, porque primeiro que eles já tinham feito um bom resultado fora, então o Cuiabá no jogo de volta teria que ir para cima, teria que atacar, e o Grêmio só se aproveitou disso. Rafão, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que o Cuiabá vem fazendo uma boa campanha também na Série B. Tá em quarto lugar. Tá. Mas era um jogo que tranquilo pro Grêmio. O Grêmio fez o primeiro ali com o Diego Souza, né? Foi 2 gols do Diego Souza, né? E foi um jogo tecnicamente ali tranquilo. O Grêmio controlou todas as ações. O Cuiabá ficou ali atrás esperando jogar ali no erro, mas o Grêmio foi tranquilo no jogo. Controlou as ações e quando teve chances fez os gols. E agora vem bem. É o que o Renato Gaúcho vem falando. Na hora que precisa, o Grêmio chega. E realmente o Grêmio tá aí bem na Copa do Brasil. No Brasileiro ainda tá um pouco abaixo na tabela, mas vem subindo. Então vai ser um adversário ali que, como eu falei, vai ser um jogo muito complicado ali pro São Paulo, vai ser um jogão. E é isso que a gente espera, né? Uma boa partida ali, porque, esse jogo do Grêmio e do Cuiabá teve uns momentos ali também que tava ali feio de assistir. O do Ceará e do Palmeiras também. Então a gente espera ali bom futebol, né? Nas semifinais. Exatamente. E vamos ver. Vale ressaltar, Mateus, inclusive, que o São Paulo tá tendo uma campanha muito boa dentro de casa. O São Paulo vem tendo uma campanha muito, muito boa dentro de casa nesse campeonato. E o Grêmio foi o que mais deu trabalho. Inclusive, o São Paulo não ganhou. Não perdeu, mas também não ganhou. O Grêmio foi o time que mais deu trabalho no Brasileirão. E por mais que já seja um pouco antigo esse jogo, hoje o São Paulo tá mais bem encaixado, tá mais compacto, mas ainda assim, ainda é o Grêmio. Entendi. Joey, perdemos você pelo jeito, né? Não, tô aqui, por quê? Tá no celular, faz mocota. Não, é isso. Eu já falei tudo que tinha para falar e o que não tinha para não falar sobre a Copa do Brasil. Eu quero ver essa pergunta do Matheus aí, qual é? Tô esperando ela também pra gente finalizar aqui, mas... Matheus, dá uma segurada, cara. 3 perguntas no programa só. Mas tá bom. E o Corinthians, ele vai disputar o quê mesmo? Ele tá disputando o Campeonato Brasileiro ainda? Essa é pra você, Joey. Coitado, que saudade que eu tenho do Jorge pra zoar ele. O meu São Paulo tá vivo e forte nas disputas. Eu tô bem tranquilo, inclusive. Bora Tricolor Paulista, fechado com o Diniz. Nossa, essa aqui é embaçada, hein? Qual a diferença entre paixão e racionalidade no futebol? Qual a visão de vocês sobre a queda do protocolo da torcida do São Paulo? Qual a diferença entre paixão e racionalidade no futebol e qual a visão de vocês sobre a queda de protocolo da torcida de São Paulo? Para quem não sabe, o São Paulo ontem, acho que a torcida organizada foi lá na frente do estádio que estava rolando o jogo e estavam soltando fogos, bebendo, tudo da hora. E a opinião nossa cara, eu continuo a mesma. Eu acho que é errado, né? Porque o Covid não acabou, estamos em pandemia ainda, por mais que pareça que a gente tem uma flexibilidade maior, o vírus ainda está por aí, isso aí ajuda a contaminar. Eu acho que futebol é legal, a gente gosta de falar, a gente gosta de torcer, mas no momento que se faz mal para alguém, tem que ser repensado. Perfeito, Guerreiro, concorda, a pergunta do Matheus foi bem, até me espanta vindo dele, mas o que acontece? Eu ainda vou te citar também o que aconteceu lá em Belo Horizonte, com o Lisca, o América, a mesma situação.
com o Lisca, o Diniz ainda estava ali separado por uma grade ali, mas eu tô dizendo só o Diniz, os torcedores estavam aglomerados. O Lisca já juntou com o povo todo, deu abraço, pularam, gritaram, fizeram de tudo. Então é exatamente essa questão da racionalidade. A paixão ali é forte, a gente conhece já o torcedor brasileiro, seja qual o time for, mas faltou um pouco de racionalidade, faltou até, podemos dizer ali, um pouco de posição dos poderes. Bom senso, né? O bom senso dos poderes também, para poder tentar vetar de alguma maneira isso aí, porque foge totalmente do que a gente está buscando e a gente está trabalhando durante tantos meses aí nessa pandemia, né? Perfeito. Eu sei que a paixão mexe, né, com o torcedor, infla o torcedor, né? E o torcedor quer ficar junto com o jogador, né? Apesar que era um jogo ali importante, então a torcida quer fazer presença, quer fazer número, mas é errado, porque nós estamos no meio de uma pandemia, tem que respeitar os protocolos do distanciamento social, e ontem não foi respeitado isso. A torcida foi lá na frente, aglomeração, ninguém assim, era visível, não estavam de máscara, devia estar rolando bebida ali, sei lá. Claro. Um cigarrinho diferenciado, com certeza. E aí a gente fica naquela, né? Porque nós estamos desde o começo do ano seguindo aí o que foi determinado ali pela OMS, de ficar em casa, não sair, usar máscara, só sair para o essencial, e o torcedor não respeitou. Mas mexe com a paixão, né? Eu quero estar lá com os jogadores. A torcida sente falta, né, dia dos estádios, enfim. Mas tem que ter um bom senso, né? Apesar de não parecer, nós estamos ainda numa pandemia, os casos estão subindo novamente, estamos à mercê de uma segunda onda. Na Europa já é evidente isso. Então é isso, tem que ter um bom senso da galera aí. Tipo, eu também queria estar lá no Morumbi, tipo, torcendo, apoiando, mas eu tenho que ter um bom senso que não é o momento. No futuro, quando tudo voltar ao normal, tiver de boa, a gente vai lá, vai de novo no estádio, vamos comemorar, e não sei o quê. Mas agora, nesse momento, a gente tem que ficar em casa, não tem jeito. O Matheus Lemos. Pelo jeito ele é São Paulino, né? Ele colocou que o Flamengo já teve várias aglomerações, ninguém fala, e os protestos das Gaviões. A gente está falando pelo São Paulo porque isso aconteceu recentemente, mas é todo mundo, é todos os times, são todas as pessoas. Vale todo mundo. É difícil falar qual time não fez isso, né? Tá todo mundo falando. Ainda não fez isso, né? E o ruim é isso, tipo, que nem ontem, os caras lá fazendo e não tinha... não dispersar a galera, mas tem que ter um bom senso, né? Pô, se toca, né? A gente fala isso, mas isso que ele falou é verdade. Às vezes a gente não age com a racionalidade, cara, porque time de futebol a gente quer torcer, que nem o Lisca lá. O Lisca passou, eu não acho que quando ele... Futebol ele tem isso, né? Ele mexe muito com paixão, explosão. Nós não estamos condenando o Lisca de ter ido lá, porque talvez ele não tenha pensado na hora, mas existem consequências. Na hora o cara nem pensa, né, velho? Nesse caso, a gente separa claramente a paixão da racionalidade, até porque o Lisca é uma figura pública, né? O Lisca nesse caso, ele dá exemplo e o exemplo negativo. Mas o que acontece, eu até aumento um pouco a pergunta de um debate já antigo, talvez dos nossos primeiros programas. Mas e aí, o futebol deveria ter voltado também? Eu acho que se não tivesse futebol, a torcida não teria, né? Não deveria ter voltado, não. Você vê o número de casos entre jogadores que está subindo, viagens, os jogadores estão muito... Cada vez mais está aumentando o número de jogadores contaminados. Os jogadores estão muito propícios a pegar, Você vê um exemplo... Até pela falta de informação, no geral, no contexto de sociedade, de saber do número de contaminados, a gente só tem uma visão dos jogadores. A gente não sabe agora de quanta daquela galera que estava lá na frente do Morumbi vai estar contaminada, a gente não sabe de quanta daquela galera que estava lá em Belo Horizonte vai estar contaminada. Então é uma visão muito ampla e uma discussão que a gente pode achar várias vertentes. Então, realmente, para começar, para dar o start inicial nessa discussão, é aquela coisa, o futebol realmente deveria ter voltado? Na minha opinião, não. Não, na minha também não. Porque eu acho assim, os jogadores estão muito propícios, não só o jogador, a comissão técnica, todo mundo ali em torno do staff ali está propício a pegar. E eu acho que deveria ter sido revisto esse protocolo, porque os jogadores estão viajando, estão indo em aeroportos, hotéis,
porque o continente é enorme, né? O Brasil é grande demais. Então, o cara vai jogar aqui em São Paulo, daqui a pouco tá lá no Ceará jogando. Depois tá lá não sei aonde. Então o cara fica muito ali à mercê de pegar. Então tinha que ter pensado mais, mas o futebol mexe muito com dinheiro. É isso que eu ia falar, mano. Você pode já pensar, a CBF não vai querer perder o campeonato dela. Ela já tá espremendo no calendário absurdo, um monte de jogo para ver se ano que vem já começa do zero. Um exemplo que eu gostei assim voltaram muito. Eles quando voltaram junto com o campeonato regional. Eles quiseram de todas as maneiras aproveitar tudo. Exato. Mesmo sabendo como o calendário estava, eles voltaram do campeonato regional. Você acha que a preocupação deles era manter ou deixar? Eles não quiseram nem mexer no formato do Campeonato Brasileiro. Podiam ter feito, sei lá, fazia metade pontos corridos, aí depois classificava 8 e fazia... Rafão, eu não concordo com você, porque quando começou a pandemia, a gente ainda estava no final do Paulista, não é? Se eu não me engano, o Brasileirão nem tinha planos de começar. Aí, depois de umas conversas lá com o Dória, que é o governador, eles liberaram, com muita pressão, inclusive, de alguns clubes. O São Paulo, pelo menos eu posso falar como torcedor São Paulino, não queria a volta do futebol, mas o Flamengo estava insistindo, tinha alguns outros times que estavam insistindo, e a CBF não é boba, né? Ela vai falar, vou perder dinheiro, vou ficar do lado de quem tá me apoiando. Agora a gente tá com... O Campeonato Carioca voltou antes, né? O Carioca... Isso só vai, assim, vamos supor, só vai ficar mais sério se um jogador morrer. Aí todo mundo para o campeonato porque morreu. Um exemplo que eu gostei, assim, no âmbito esportivo foi a NBA. A NBA, o que eles fizeram? Colocaram todo mundo em Orlando lá, fechou todo mundo para disputar os playoffs e minimizou essa questão de viajar, de ficar transitando. Fechou todo mundo e todo mundo se concentrou. Mas você acha que aqui na América do Sul, com o Libertadores, a Comebol não tá nem aí? É isso que eu ia falar, mas é por proporção, né, Rafa? Não dá, mano. Mas eu não acho que seja uma... Mas eu acho que uma comparação. Não, talvez o método, ok, funcionou. Se eu não me engano, posso até confirmar aqui, só teve um caso de um jogador, e mesmo assim esse jogador não estava dentro no começo da bolha desde o começo, ele chegou depois, só teve um caso diagnosticado com Covid. Mas é que a NBA tem poucas franquias, né? Então é algo que você consegue... Eles já estavam também numa fase final de NBA, ou seja, eles já estavam perto dos playoffs, então acho que realmente era algo, logicamente, até de infraestrutura possível. O Campeonato Brasileiro não tem como, olha o tamanho do Brasil. Lá eles fazem como regional também, né? Tem o grupo deles lá, eles vão ganhando ponto, né? Então. Não tem como. Eu acho que se a NBA, por exemplo, a NBA, eu acho que tem um pouco mais de sensatez. Se o campeonato não tivesse nos playoffs, eles não tinham continuado. Eles tinham encerrado ali mesmo e falado, a próxima temporada que vai valer. Eles só continuaram na bolha da Disney lá de Orlando, que já estava nos playoffs. Não tem cabimento. O campeonato é muito grande. Isso sem contar os 300 mil outros campeonatos que são disputados por aí, né, cara? Que aí você libera a Série A, vai liberar a Série B. Mas a Série C também quer jogar. E convenhamos, morre quem tem menos dinheiro, quem não tem estrutura para se cuidar. O cara pega um vírus aí, não tem como se cuidar, e aí? Vai superlotar um SUS, vai virar uma estatística. Então a gente fala. É legal falar de futebol, mas eu ainda acho que não deveria abrir. E em 2021, se não tiver uma vacina, que não comecem. Faz sentido. Bana. Bora. Vamos encerrar então, pessoal? Todo mundo falou? Queria, primeiro que antes de vocês saírem da live, não esquece que o Resenha de Vestiário também está disponível no Spotify. Toda quinta-feira a gente está no Rádio Marca Brasil, ok? Tá normalmente Matheus Obana, ele tá aqui desse lado para mim. O Rafael, eu vou falar Rafão, Joey 10 Show, o Joey Nunes e o Jorgeira. O Jorge não pôde vir hoje, tá bom? Muito obrigado. Alguém lê a pergunta da Rita aí, por favor, que essa foi muito boa, velho. Lê aí, Guilherme. Rita Trindade. Opa, Ritinha, tudo bem? Vai lá, manda bala aí, Joey. Vai lá. Não, pode ler. Lê porque eu vou dar uma nela. Rita Trindade. Galera, eu acho que, considerando toda essa polêmica do Galhardo, São Paulo, pandemia, NBA e tal, podemos constatar certamente que eu amo o Joey. Beijos. Ei, Joey, quando vai rolar o casamento? Pra falar a verdade, eu tenho certeza que esse comentário veio agora, porque ela deve ter entrado agora na live. A live começou, minha filha, umas 9h20, 9h30. Tá atrasada, viu? Mas obrigado. Que isso, pô. Dá um palpite aí pro Matheus. O Matheus pediu palpite aí. Vamos falar dos times de São Paulo.
Cara, agora eu preciso lembrar os jogos, mano. Eu abro Mas aqui vamos já, lá. São Paulo e Vasco Ele no só quer saber do Morumbi. time São de Paulo e São Paulo. Vasco no Morumbi. 2x0 Vasco, 2 do Cano. Ah, sai daqui, Joey. Fala aí, Rafa. Ah, 1x0 São Paulo. 2x0 São Paulo, né? 2 gols do Brenner. 3x1 São Paulo. Esses caras não vão ser poupados, não? Poupado pra quê agora? Tem mais nada. Agora Acho que a vamos próxima Copa do de Brasil é 2 semanas aqui. Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense. Aonde? Se eu comecei por Atlético é porque é Não estádio sei. do Atlético. Eu desconfio da sua informação. Eu tô te perguntando para deixar claro pro ouvinte. Então é Atlético, beleza. O Atlético venceu o Atlético Mineiro ontem, né? 2x0. Venceu, quebrou uma invencibilidade dele lá. Então acho que o Furacão vem forte, vai ser 4x0 pro Santos. Olha que xarope. Eu não entendo esse Joey, mano, de verdade. Esse cara é xarope, velho. Joey Goiás e Palmeiras. Goiás. Real. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras? O Palmeiras vai Agora passar o meu linguiça, timão e Grêmio. Ih, esse aí eu quero ver. Eu bato no peito sem medo de ser feliz. 1x0, gol do Evegol. Pode anotar aí, me julguem. Vai ser 2x0 Grêmio. pro Grêmio. Vai ser Palmeiras. 3x1 Grêmio. 3x1 Grêmio. Fechou. Então Tá é isso, bom. rapaziada. Até a próxima. Repete a finalização, né? Estamos no Spotify, pessoal. É só procurar lá, Resenha de Vestiário. Siga a gente aqui no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente sempre solta enquete e interage com programa, vocês. para quem não assistiu, Guerreiro, vai estar no YouTube daqui a pouquinho. É verdade, bem lembrado. Pode mandar as perguntinhas lá. Manda nas nossas redes sociais que a gente responde. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, Rádio Marca Brasil, 9h30 da noite, live no Facebook, ok? Muito obrigado a todos. Valeu!